2 Samuel 5:4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Ele tinha 30 anos de idade. Com quantos anos Davi foi ungido rei por Samuel? Alguém se lembra? Aproximadamente? É difícil, né? Os estudiosos dizem ali entre aproximadamente 13 e 16, sem uma convicção muito certa em relação a isso. Mas cerca ali no período que a gente conhece como adolescência, né? Ele foi ungido pelo rei. E quanto tempo então Davi demorou para assumir esse reinado? 15, 16 anos, 14 anos. Todo esse tempo foi o tempo de preparo de Davi para o reinado. Então, antes que Davi viesse assumir, ele precisava ser preparado. Esse rompimento precisava vir de dentro para fora. Assim como a Ingrid trouxe o testemunho dela, ela precisou primeiro mudar a sua mentalidade. O rompimento precisou vir de dentro. Às vezes nós queremos acessar algumas coisas em nossa vida com a mentalidade de hoje. É impossível. O povo de Israel queria acessar a terra prometida com a mentalidade de escravo. Viveram um ciclo de 40 anos no deserto. Sim ou não? Então, esse rompimento não é apenas mudança de fase, mas de mentalidade. Rompimento é quando Deus altera a condição espiritual de alguém, a condição física de alguém. Como no caso dela, uma condição física. A condição filosófica de alguém. Quem se lembra daquele homem que era paralítico e foi descido pelos seus amigos para ser curado por Jesus? Se lembram disso? Foi um rompimento físico. Aquela mulher que andava encurvada por 18 anos, foi o quê? Um rompimento físico. Da mesma forma, nós temos da palavra esse rompimento filosófico que é necessário acontecer de uma pessoa, de um povo, de uma nação. Então, o rompimento que temos tratado em nossa mensagem, quando nós falamos a respeito de uma mente de governo, é um rompimento que ele é iniciado de dentro para fora. Então, Romanos 12:2, vamos ler novamente aqui, por favor? Romanos 12:2. Obrigado. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Você já se perguntou se o padrão que você tem pensado hoje em qualquer área da sua vida, espiritual, emocional, financeiro, familiar, ministerial, acadêmico, vocês têm se perguntado se é o padrão desse mundo ou é o padrão de Deus? Por isso que novamente nós vamos falar aquele versículo que Davi fala assim: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim, para que isso seja enxergado, para que isso seja visto, para que isso depois seja expurgado, retirado. Então nós precisamos nos perguntar, será se a minha maneira de pensar sobre determinada área tem sido o padrão bíblico, o padrão de Deus, ou tem sido o padrão deste século, ou tem sido o padrão familiar onde eu nasci, ou tem sido o padrão da igreja onde eu fui criado, que tinha ótimos ensinamentos, mas em uma determinada área me deixou limitado. Ou foi o padrão de um lugar que eu passei, onde eu, de uma certa forma, fui ali subjugado a uma condição de pensamento, de sistemas, de crenças. Então, Provérbios 23:7 nos ensina da seguinte forma. Provérbios de Salomão. Pois ele só pensa nos gastos, ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fale. 23:7? Ah, não, então eu anotei errado. Pois assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Ah, tá. Então é questão da versão.
A palavra diz assim que assim como você pensa em sua alma, assim ele é. E isso se traduz como uma verdade. Sabe por quê? A palavra nos ensina assim em Números 13:33. Olha que interessante. Números 13:33. Assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Como imagina em sua alma, ele é. Como você se vê em sua alma, John? Como que você se enxerga, Pedro? Como, John? Aí, olha o que a palavra nos mostra em Números 13:33. Números 13:33. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos, meu Deus, diante de quem parecíamos gafanhotos. Aos olhos deles, aos nossos olhos e aos olhos deles. Aos olhos deles, como eles perguntaram, aqui, como você nos vê? Você nos vê como poderosos guerreiros ou como gafanhotos? Eles perguntaram, gente? Não. Eles fizeram uma sondagem na terra. Eles foram ver como que eram aquele povo. E olha como que eles se enxergavam. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos. Aos nossos olhos e aos deles. Então, a mente é o campo de batalha onde sistemas antigos tentam sobreviver para nos manter na nossa condição atual. Hoje a nossa batalha não é física, hoje a nossa batalha é na mente. Batalhas sejam espirituais, batalha de sistemas de crenças, a nossa batalha é na mente. Então nenhum líder governa além da consciência que ele possui. É por isso que um líder ele é capaz de levar o povo com ele até onde a sua mente é capaz de o conduzir. Então, se você é o líder da sua casa, eu quero te fazer uma provocação. Quais são as suas limitações? Porque as suas limitações muitas vezes se tornam a limitação da sua família. Consegue entender? Então, a nossa mente é esse campo de batalha. Por isso que a palavra nos diz que nós devemos renovar a nossa forma de pensar. A palavra diz assim, que nós devemos ser transformados pela palavra, pela renovação da nossa mente. Nenhuma nação se levanta além da mentalidade que a sustenta. Olha o povo africano. Quantas doações eles recebem? Quantos recursos financeiros são destinados àquela nação? Quantas doações e ofertas de roupas, dinheiro, alimento, mas nada consegue mudar até que eles perceberam que eles precisavam começar a construir escolas que mudam o sistema de crenças, igrejas. E eles começaram a implantar mudanças, porque eles viram que um sistema jamais seria rompido se primeiro não rompesse com a mentalidade daquele povo. Então hoje, quantos líderes espirituais têm investido em igrejas para que as pessoas sejam não somente alimentadas, porque elas precisam alimentar, senão elas não conseguem nem prestar atenção numa palavra. Não é isso? Elas precisam se alimentar, elas precisam de roupa, precisam de cuidado. Só que isso, sem a transformação de mente, mantém eles no mesmo lugar. Eu estava conversando com um amigo missionário e ele estava na Índia. E ele falou assim, hoje ele lidera um centro do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, de missões para o mundo. E ele falou assim que há muitos anos eles vieram fazendo trabalho de missões na Índia e viram que estava sendo um pouco eficiente. Até que eles entenderam que eles precisavam estabelecer lugares onde as pessoas poderiam ser ensinadas de forma mais pragmática, para que houvesse uma mudança de mentalidade. Consegue entender, gente? Então, quando nós lemos a palavra no Antigo Testamento, nós vemos que Israel saiu do Egito em quantos dias? Um dia, sim ou não?
Não estou falando do período que eles estavam lá mandando as pragas, até ter a morte ali do primogênito. Aquilo lá foi um processo para liberá-los. Depois que liberou o povo, eles saíram em um dia, sim ou não? Só que o Egito demorou 40 anos para sair do povo de Israel. E eles não cessaram. Todos esses que se trouxeram essa visão de Números 13, 33, não acessaram a terra prometida, sendo filhos de Deus, sendo a nação escolhida, sendo o povo amado de Deus. Então, a palavra também nos mostra em Mateus 6, 22, 23. Mateus 6, 22 a 23. Os olhos, nós lemos isso na semana passada, são a lâmpada. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas e o contrário, no 23? Ele diz o seguinte, 23. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas serão? Olha que interessante. A palavra nos mostra aqui que em Números o povo se viu como gafanhoto, porque essa era a lente que eles tinham dentro dele. Os olhos daquele povo faziam com que eles se vissem menores, incapacitados. Tinham uma palavra de Deus, só que a maneira como eles se enxergavam, eles não se adequavam àquela palavra. Era como se a palavra fosse demais para eles. Só que aqueles que se apegaram à palavra e acreditaram, independente se eles tinham arte da guerra ou não, porque eles não tinham. Eles eram escravos, gente, por mais de 400 anos. Eles não sabiam guerrear. Eles não tinham uma arte para poder chegar e falar assim, vamos enfrentar com tal estratégia. Eles tinham o quê? Uma palavra. Só que quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Hoje pela manhã a pastora Laila trouxe a respeito da palavra que Paulo carregava quando ele teve um naufrágio e depois ele foi picado por uma cobra, que em momento nenhum ele temeu o naufrágio, temeu em um certo momento, mas ele se manteve confiante. Depois ele foi picado por uma cobra e todo mundo falou assim, cara, esse cara aí está amaldiçoado, porque ele consegue fugir do naufrágio, mas chegou aqui e foi picado por cobra? Ih, meu amigo, isso aí não vai fugir, é juízo. Quando eles viram que aquele homem não morreu, picado por uma víbora, eles falaram, esse cara é um Deus. Só que Paulo continuou tranquilo, sabe por quê? Ele tinha uma palavra. Então, nós precisamos entender qual é a ótica, a lente dos nossos olhos da alma, a lente dos nossos olhos da mente. Se eu não consigo entender, se eu não consigo discernir, como eu tenho lido aquilo que Deus tem apresentado diante de mim, as circunstâncias, eu acabo sendo escravizado por uma falta de conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, nós precisamos entender que se nós quisermos viver uma nova fase espiritual, ministerialmente falando, profissionalmente, na nossa família, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos agora sermos avaliados à luz da palavra. O que eu tenho pensado? Isso é condizente com o que a palavra diz? Isso é condizente com o que Deus diz a meu favor? É isso que a palavra está me ensinando a me apegar? Será que eu tenho carregado uma crença que a minha família trouxe por muitos anos? Pelo lar que eu nasci? Ou essa é a palavra de Deus sobre a minha vida? Nós dissemos aqui no último culto que nós estamos mudando a nossa configuração mental. Nós precisamos dos frutos do Espírito Santo de Deus. Como temos falado, longanimidade, paciência, amor, perseverança, sim ou não? Senão nós vamos ser o quê? Pessoas que têm dons, mas fazem escândalo. Pessoas que oram em línguas, mas sai de casa, está batendo a esposa. Pessoas que fazem e operam milagres, mas depois estão dando um calote no irmão. Estão entendendo? Porque não gerou os frutos do Espírito. Então nós precisamos dos frutos do Espírito.
também precisamos do poder de Deus a respeito dos dons espirituais. Senão nos tornamos pessoas com fruto do Espírito, mas sem o poder. E a palavra fala assim que Paulo, quando ele estava distante, alguns começaram a falar algumas coisas contra ele, e ele falou assim, mas esse povo que está falando contra mim, eu quero ver em qual poder eles estão operando. Porque a palavra não se consiste somente em palavras persuasivas, mas se consiste em poder. Qual que é o poder que eles têm operado? Então, nós temos gerado uma nova configuração, que nós seremos uma igreja que andaremos no poder de Deus. Nós andaremos no poder do Espírito Santo. Jesus, a palavra fala assim, que durante todo o período dele, ele era admirado e crescia na graça diante de Deus e dos homens. Mas você não vê nenhum milagre de Jesus. Só que depois que ele passa por aquele processo, que ele é batizado, aí depois ele sai, aí desce a pomba, né? O Espírito Santo em forma de pomba, aí a palavra fala assim, que Deus falou, esse é meu filho amado, não é isso? A confirmação. Aí depois daquele momento, a palavra fala que é como se fosse o selo ali, ele já era o próprio Deus, mas o ensinamento, o selo do Espírito Santo sobre a vida dele, do próprio Deus, mas o ensinamento para nós, né? Para que nós possamos entender a importância de andarmos hoje conforme o Espírito Santo de Deus nos direciona e nos guia. E logo depois disso, ele foi para o deserto. E tudo que Jesus fez depois foi acompanhado de milagres, prodígios e maravilhas. Tudo que Jesus fez. Tudo! Todas as palavras dele. Todo lugar que ele ia, as pessoas eram transformadas pela palavra, mas sempre vinha também o poder trazendo libertação, trazendo cura, rompendo com pessoas que viviam ali presas por vários sistemas, pessoas endemoniadas. Ressurreição. Então, a nossa configuração mental agora não é mais de, se Deus quiser, Ele vai me usar. Meu irmão, Deus quer te usar. É o que a palavra diz. Deus quer te usar. Só que a palavra fala que Ele busca aqueles que estão o quê? Disponíveis e aqueles que estão sedentos. Então, não existe mais isso aqui na igreja. Se Deus quiser me usar, não, Ele quer te usar, meu irmão. Se aproprie disso. Tome posse disso para a sua vida. Quebranta, rompa com essa mentalidade. Aleluia! Glória a Deus! Nós devemos romper com essa mentalidade de esfriamento ou de um povo sem poder, fraco. Não, meu irmão, é romper com isso. É romper com isso. Eu tenho procurado ocasiões, porque a palavra fala assim, nós falamos disso no último GC, que nós, através do exercício, aperfeiçoamos a nossa fé. Aperfeiçoamos o uso da palavra, daquilo que a Bíblia nos ensina, através do exercício. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui fazem exercício de academia? Amém, glória a Deus, bastante gente. A igreja tá... Amém, aí vai começar. Quem mais vai começar? Aí sim. Ô Wesley, anota aí, por favor. Joga aí no telão. Segunda-feira, Miriam? Amanhã? Célia? Então é um compromisso público, entendeu? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Compromisso público é a melhor coisa, gente. Porque quando a gente fala eu vou, você não vai. Mas quando você fala publicamente, aí o jogo muda. Então, olha que interessante isso. Quando você faz exercício, você começa a endireitar o seu corpo, a fortalecer sua musculatura, você começa a lubrificar melhor suas articulações, sua função hormonal é mais eficiente, sim ou não, o metabolismo funciona melhor. Eu falei do meu avô com 85 anos. Eu fui fazer uma viagem, antes de viajar eu vi meu avô assim, todo encurvadinho assim, ó. Eu falei assim, nossa, o Davi, será que ele tá, tipo, chegando perto da hora dele, né? E me bateu uma tristeza de ver ele encurvadinho assim, sabe? Meu avô é tão forte, militar, aquela pessoa, sabe, firme, sisuda, assim. E eu fiquei triste, e aí eu fiquei uns 2 meses e meio sem ver meu avô, porque eu viajei naquela questão, assim, trabalhando bastante e acaba dificultando o tempo ali. E aí eu fui na casa do meu avô, eu cheguei lá, de repente, meu avô de camiseta, empinadinho assim, e eu tô assim, gente, o que está acontecendo aqui? Eu não entendi, Wilker. O que eu perdi? Eu fiquei olhando aquilo e tal. Aí eu falei assim, vô, o senhor tá diferente. O que o senhor tem? Aí ele falou assim, como assim eu tô diferente? Eu falei assim, não sei, o senhor tá diferente, o senhor tá
Só tem diferença, a postura. Eu saí daqui da última vez, eu fiquei até assim com o coração apertado, falei assim, será que eu vou perder meu avô? Tipo assim, né? Todos nós vamos partir, né, gente? Mas será que está perto, assim? Aí falou assim, não, comecei a academia. Com 85 anos de idade. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente empinadinho, os bracinhos aparecendo aqui, as bisnagas. Vocês entendem? Mas o que é isso? É o exercício. Então, da mesma forma, nós devemos fazer com a nossa fé, exercitar. Diga assim, eu devo exercitar a minha fé. Sabe como é que você vai exercitar? Eu estava numa empresa fazendo uma determinada negociação, enfim, e aí eu fui na cozinha, eu cheguei lá, a faxineira, ela estava bem assim prostrada. E é uma pessoa normalmente muito alegre. Aí ela estava prostradinha assim e tal, eu falei com ela assim, a senhora está bem? Aí ela falou assim, então meu filho, está tudo bem. Aí eu falei assim, olha, a senhora não está bem. Ela, não, está tudo bem sim. Aí eu saí, subi lá para o escritório, aí depois eu desci, a senhora estava indo embora, e ela estava assim com a cabecinha baixa, e aí eu chamei ela e falei assim, olha, a senhora não está bem. O que a senhora tem? Eu falei, meu filho, estou passando tanta luta, tanta coisa tal, e meu joelho está doendo, isso, aquilo. Eu falei com ela assim, eu posso orar com a senhora aqui agora? Ela olhou assim, ela falou assim, pode. Peguei ela, fui lá no canto da empresa e orei. Aí, de repente, o pessoal estava descendo para ir embora, o pessoal começou a parar, porque tipo assim, opa, estou orando, volta. E eu vi, porque eu estava orando de olho aberto assim. Aí o pessoal, volta. Eu falei assim, gente, problemas. Sabe por quê? Eu devo exercitar a minha fé. Eu devo praticar o exercício da fé. Não adianta, aleluia. Não adianta eu querer viver o poder de Deus se eu não estou disposto a praticar. Não adianta eu querer ter um corpo físico funcional, bem exercitado, se eu não quero ir na academia, se eu não quero, sei lá, fazer um exercício, se eu não quero correr, nadar, seja o que for, fazer pilates, cada um na sua, não é isso? Mas não adianta. E quantos milagres, gente, eu tenho escutado? Quantos milagres, quantos testemunhos? Então, dos pequenos aos maiores. Não é isso, Rosilane? Agora, no aniversário da igreja, Rosilane comentou a respeito de um peso espiritual que ela estava sentindo no dia do aniversário da igreja. Não é isso? Exato. Era problema que eu estava passando. Problema na família, né? Estava passando problema familiar. Aí eu falei assim, não vai ser problema familiar, não. Vou pedir pastor para orar por mim, que eu tenho certeza que eu vou ser curado. Foi a coisa do pastor orar por mim, gente. Na mesma hora eu curei. Na mesma hora. Glória a Deus. Tirou Aleluia. aquele peso todo do meu corpo, todo. E hoje Aleluia. também. Glória, aplaude direito, então. Hoje, Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Hoje também eu estou Aleluia. muito feliz por estar aqui, porque eu venci uma guerra. Aleluia. Graças a Deus. E vocês sabem qual foi a guerra, né? O Senhor tem compartilhado. Chegou o final dessa guerra. Glória a Deus. Isso é contigo, Rosilane. Deus, Obrigado. Deus me honrou em tudo. Glória a Graças Deus por isso. Estou muito Glória a feliz Deus por por estar isso. com vocês, tá? Aleluia. Agradeço a todos aqui por tudo que tem feito por mim, tá? Glória a Como Deus. vocês sabem, eu fui curada do fogo selvagem. Fiquei 30 anos com fogo selvagem. Fui curada do câncer 2 anos atrás. Eu fui curada de várias enfermidades. Minha filha tem problema da tireoide com Hashimoto. Eu estou orando por ela. Eu tenho certeza que ela será curada como você foi curado. Em nome de Jesus. Porque as nossas orações têm muito poder. Aleluia. E como a minha oração tem poder para minha filha, a oração da minha filha para a filha dela também tem poder. E eu creio que toda a minha família vai ser restaurada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Vilane. Muito obrigada. Aleluia. Então, é isso que nós devemos fazer, é exercitar. Esses dias a Letícia estava com dor de cabeça, né, amor? Comentou, e aí falei assim, vamos orar. A gente orou e foi instantâneo. Instantâneo. Sabe por quê? Nós devemos praticar. Nós sabemos que Deus, ele é soberano. Se ele não quiser fazer, gente, ele não vai fazer. Se ele não quiser curar, ele é soberano, ele sabe os motivos. Se ele não quiser realizar esse rompimento na área que a gente às vezes vai orar, vai buscar, isso cabe ao nosso Deus que conhece o futuro. Ele transcende o tempo, não é isso? Ele sabe, ele tem tudo na palma das suas mãos. Mas a nós, seus filhos, cabe exercer aquilo que ele nos confiou, nos outorgou, nos delegou. Ele nos deu poder. Ele nos deu autoridade para pisar sobre escorpiões, serpentes. Não é isso?
Então, meu irmão, não é orar, oh Deus, se eu quiser, cura da dor de cabeça. Não, é falar igual Pedro, meu irmão, vem cá, levanta e anda. Eu repreendo essa dor de cabeça em nome de Jesus, Pai. Eu creio no teu poder. É você ministrar com poder. Você quer alguma oportunidade para a sua vida? A palavra fala assim, que o homem é aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, o justo, tudo lhe irá bem. Claro que tem as tribulações, claro que nós passamos por diversidades, vai ter momentos que você vai fazer de tudo e nada vai acontecer. Só que esse é um agir de Deus na sua vida, é um trabalhar dele, é um lapidar do Espírito Santo. Muitas vezes é um fogo que purifica, como a palavra fala que o ouro precisa do fogo, assim como a prata precisa do crisol. Então, às vezes é um momento de ser trabalhado, lapidado. Porém, meu irmão, isso não quer dizer que você tem que se comportar como se tudo fosse assim. Não. Como que você tem que se comportar? A palavra te ensina a determinar, a declarar, a profetizar, a chamar a existência. Então apareceu uma oportunidade diante de você, apresenta diante de Deus. Senhor, o Senhor conhece o futuro. Se for o sim ou não, eu vou te agradecer. Eu vou te louvar por isso. Eu vou me sentir bem por estar te obedecendo. Agora eu vou fazer o que o Senhor me ensinou. Eu declaro que essa oportunidade é minha, Pai. Eu chamo a existência essa oportunidade para a minha vida. Eu declaro que essa porta vai se abrir essa área. Eu estou escolhendo isso, Deus. Se o Senhor não quiser isso para mim, o Senhor vai mudar. Mas o Senhor me deu o direito de escolher. E eu estou escolhendo isso. Deus que conhece o meu futuro. Eu escolho isso para a minha vida. Eu entrego em suas mãos. Eu declaro a vitória. Amém. Aleluia. Toda oportunidade que tivermos de orar por alguém, ore. Se a pessoa estiver com depressão, gente, a palavra fala que essa foi a primeira leitura de Jesus ali no Sinédrio. Depois que ele voltou ali do deserto, a primeira leitura. O Espírito de Deus está sobre mim. Não é isso? Esse Espírito está sobre você. Esse Espírito está sobre você. Por isso que até Jesus se colocou como uma plataforma, John. Olha isso. Sabe o que é uma plataforma? É aquele que te faz ser melhor, te lança para além. Ou seja, Jesus, ele falou assim, ei meu irmão, ei meu filho, você vai fazer milagres, prodígios, maravilhas, maiores do que eu fiz. Ele, por quê? Gente, Deus ele não precisa se apegar a algum tipo de fragilidade emocional. Ah, não, eles vão fazer mais que eu, já pensou? O Rafinha, um adolescente, fazer mais do que eu, não. Eu sou o soberano, o meu milagre tem que ser maior. Ah, me ajuda aí. Ele é o detentor, é tudo através dele, por meio dele. Nós só somos canais de bênção. Então, comece a exercer sua autoridade. Se alguém tiver com depressão, não fala assim, vou orar por você, não. A não ser que não dê. Pega a mão daquela pessoa, coloca a mão no ombro dele e fala assim, eu posso orar por você agora? Eu posso ministrar que essa depressão já caiu por terra? Eu posso declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida? Eu posso fazer isso? Se a pessoa falar, pode. Meu irmão, não perca a oportunidade. Coloque as mãos, interceda, clame, porque os céus está aberto. A palavra fala assim, que Ele nos deu, Ele nos concedeu a autoridade. Foi dada por Ele. Não é pelo seu esforço, mas é através dEle. O único esforço que te cabe é o da busca. O preço da cruz, Ele pagou. Agora, o preço da intimidade, você tem que pagar. Às vezes nós queremos viver uma vida de plenitude na fé, só que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Davi, mas isso é coisa da lei. Não, eu não estou falando de lei, estou falando do preço da intimidade. O preço da busca. Muitos querem, poucos se entregam. Sim ou não? Então, hoje, o nosso tema é para provocar a sua mudança de mentalidade. É para provocar a sua mudança de mentalidade. Comece a orar pela sua casa a partir de hoje de forma diferente. Comece a interceder sobre a sua esposa, sobre o seu marido de forma diferente. É na área de filhos, quer gerar? Comece com autoridade a declarar, comece a impor as mãos e declarar, comece a orar. Nesse processo você vai sendo aperfeiçoado. Nesse processo você vai aprendendo como orar. Nesse processo você alcança o favor de Deus em momentos diferentes.
O favor da graça nós já temos. Só que quando nós olhamos para a história de Ana e Penina, o que elas tinham de diferença? Uma era fé, a outra era estéril. E a palavra fala assim que Ana, ela desejava muito, ela orava, e a palavra fala que Deus via essa oração e não fazia nada. A madre dela continuava fechada. E todo ano ela ia adorar junto com o povo, e a madre dela continuava fechada. E se ela tivesse desistido de orar? E se ela falasse, Deus já conhece meu coração, o que eu tenho pedido? O que ela fez? Constantemente, continuamente, até que em um certo momento, ela conseguiu provocar o céu de forma diferente, ela conseguiu se humilhar talvez de uma forma diferente, talvez ela pedia para o próprio prazer, deixa eu mostrar para essa Ana, para essa Penina aqui, que eu também posso ter filho. Talvez ela poderia ter dentro dela, tipo assim, mas eu também tenho que trazer para o meu marido, isso é honra para a mulher, amém. Mas não é isso que moveu o coração de Deus. Aí quando ela se humilhou na presença de Deus, meu irmão, quando ela deixou de buscar somente para si, Deus, se o Senhor me entregar, eu coloco meu filho no teu altar. E naquela época o profeta Eli já era velho, os seus filhos estavam corrompidos, precisavam de um profeta. Aí foi diferente a história. O profeta viu, achou que estava bêbada, viu que não, liberou uma palavra sobre ela. A partir dali, ela passou a ser fértil. E ela gerou Samuel, depois se deitou com seu marido. Então, esse processo nos aperfeiçoa. Não é isso, Jorge? A gente estava conversando sobre isso há alguns dias. O processo de busca nos aperfeiçoa, nos ensina. Então, em nome de Jesus, gente, quando estiverem aqui na igreja louvando, comece a orar, comece a declarar, comece a usar os seus lábios para ministrar aquilo que você acredita. Comece a pegar os salmos, comece a pegar a palavra de Deus e comece a declarar a palavra. Se você precisa de alguma coisa na sua vida em específico, e você vai encontrar isso na palavra de Deus, e você vai começar a ministrar, a declarar a palavra de Deus, porque isso aqui é a constituição espiritual. Então, assim como o advogado chega diante do juiz, olha, senhor juiz, a palavra diz assim, 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 assado. Então, isso aqui, conforme a tua palavra, conforme a Constituição, tem que acontecer assim. Você chega diante de Deus. Faça como Moisés. Às vezes é necessário ser ousado. Ousado no sentido de apresentar diante de Deus o quê? Senhor, olha o que a tua palavra diz. Quando Deus falou que ia destruir o povo de Israel, o que Moisés falou com ele? Deus falou com Moisés, eu vou destruir seu povo. Falou ou não falou? O que Moisés diz para ele? Você vai destruir o meu povo? É o seu povo. E aí ele começou. Que dirá as nações? Tirou o seu povo do Egito para morrer no deserto? Será que ele não tem poder para salvar, para fazer aquilo que ele se propôs a fazer? E claro que aquilo tudo, Deus, na sua soberania, permitiu aquele diálogo ousado de Moisés com o Senhor. Mas é porque Deus ele não tem problema com... Ele sabe, ele simplesmente é, gente. Então, às vezes, você precisa ser um pouco mais ousado. Você precisa pegar a palavra e você precisa começar a declarar, a ministrar, a apresentar diante do Senhor. Muitas vezes se humilhar diante dele. Sim ou não? Outra coisa, nós não precisamos sentir para orar. Nós precisamos orar. O sentir é mera questão se o Espírito Santo quer te fazer sentir ou não. Mas você não precisa de sentimento para orar. Você precisa orar. Você não precisa de sentir que você está com fogo na mão para ministrar a cura. Você precisa declarar, Pedro. Entendeu? Se você está no seu quarto orando de joelho, você não precisa falar, ai Deus, mas eu não estou sentindo que o Senhor está me ouvindo. Não, meu irmão, continua orando. Abre os seus lábios. Continua ministrando. Continua conversando com o Espírito Santo. Continue pagando o preço da intimidade. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que a palavra nos chama de propriedade exclusiva. Nós somos um povo a quem o Senhor nos confiou a morada do Espírito Santo de Deus. Olha que preciosidade, gente! Se nós conseguirmos ter uma consciência plena sobre isso, será que nós seríamos tão pequenos diante das circunstâncias? Às vezes nós nos diminuímos tanto. Às vezes nós nos sentimos, como diz Gideão, o pior da minha família e a menor família de Israel.
a menos poderosa, a menos significante. Se olhe com os olhos que Deus te entregou para olhar. Nós temos uma lente na nossa alma. E é isso que precisa ser renovado. A palavra fala, se os teus olhos forem bons, são esses olhos aqui? Não, porque senão quem tem glaucoma está ferrado. Quem tem miopia, hipermetrofia, está condenado. Não é isso? Por isso que você precisa renovar os seus pensamentos. Por isso que você precisa retirar as suas travas, estender as suas estacas, alargar os seus pensamentos. Por isso que você precisa ser confrontado. Por isso que você precisa, meu irmão, ser exposto à luz de coisas que vão doer, mas que você precisa estar disposto a tirar. Amém? Todos nós precisamos ser renovados, todos nós precisamos ser treinados, todos nós precisamos ser expostos à luz da Bíblia, aquilo que precisa ser removido, precisa ser limpado, precisa ser tratado, precisa ser curado, precisa ser removido. Aleluia! Se coloque de pé. Glória a Deus. Se esforce na busca dos dons espirituais, irmão. Se esforcem. O Senhor já tem agido em nosso meio. Quantos irmãos têm manifestado novos dons e têm chegado e compartilhado? Quantos irmãos? Sabe por quê? Nós começamos a gerar essa atmosfera aqui na igreja. Nós começamos a exercitar isso aqui na igreja. O nosso cérebro é como um músculo. E nós temos todo um sistema neural. E o mais interessante é que aquele campo neural que nós mais trabalhamos, exercitamos, começa a ter maior atividade cerebral. Eles fizeram uma pesquisa com uma pessoa, se eu não me engano, era paraplégica, só conseguia mexer dos braços para cima. E aí pediu para aquela pessoa ficar durante 4 semanas, um mês, mexendo um dos dedos da mão, com muita constância. Tantas vezes por dia. Aí depois eles estavam fazendo mapeamento cerebral naquele homem. E depois, mesmo em desuso, a região do seu cérebro que era usada para fazer aquele movimento estava com maior atividade sanguínea, maior atividade cerebral. Por quê? Ele começou a praticar. Essa maior atividade cerebral significa o quê? Uma mudança no seu sistema de pensamento, onde ele começou a ativar uma área que estava meio morta, meio desativada, e aquilo ali gerou maior o quê? Atividade cerebral. A frequência daquele campo ali mudou. A frequência dos seus pensamentos para aquela determinada região cerebral começou a mudar. Maior irrigação sanguínea. Maiores sinapses neurais. Olha que interessante. Da mesma forma é quando nós começamos a exercitar a palavra. É quando você começa a pegar aquilo que te confronta, mas você começa a declarar com fé. É difícil acreditar nisso, mas eu vou declarar. É difícil crer nisso, mas se Deus fala, Wilker, eu creio. Eu não preciso que meu pai creia, que minha mãe creia, que o meu irmão creia, que o meu filho creia. Eu preciso que a palavra diga. Se a palavra diz, eu creio. E eu me apego. E você começa a exercitar isso. E você começa a fazer com que você agora comece a desenvolver até a nível molecular, físico. Porque pensamento tem presença. Uma mudança de pensamento da Ingrid trouxe a fisicalidade da sua cura através da fé. Glória a Deus. Amém? Então, ao estarmos aqui na igreja, ao estarmos na nossa casa orando, lendo a palavra, seja onde for, comece a declarar, a profetizar, comece a ler, comece a exercitar, meu irmão. Comece a chamar a existência. Comece a falar, Deus, agora, Pai, eu quero manifestar esse dom aqui na minha vida, Jesus. Comece a buscar isso ardentemente. Senhor Jesus, eu tenho tido dificuldade de orar. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Jesus, com as minhas limitações. Peça ajuda ao Espírito Santo. Todos nós temos dificuldades, falhas, mas nós temos Ele como nosso auxiliador. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero orar com vocês. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque a Tua palavra nos ensina, nos instrui. Obrigado, Espírito Santo, porque nós andamos no poder do Senhor. Obrigado, Pai, porque a santidade faz com que a gente se aproxime do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós estamos sendo confrontados pela palavra. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem confiado a nós, Pai, gerações. O Senhor tem confiado a nós, Deus, o nosso bairro, Pai. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Deus, nós declaramos, Pai, a manifestação do Seu poder em nosso meio. Nós declaramos tudo que se levanta contra a nossa vida, Deus, batendo em retirada. A Tua palavra diz que o inimigo que se levanta contra a nossa vida, ele vem por um caminho, mas por 7 ele tem que sair. Obrigado porque nós não precisamos da aprovação do homem, nós precisamos da aprovação de Deus. E se nós temos a Tua aprovação, se nós temos a Tua palavra, nós temos a autoridade concedida por Ti, Pai. Nós repreendemos a nossa vida, Deus, tudo aquilo que está segurando o nosso avanço, tudo aquilo que está segurando, retendo o nosso rompimento, Pai. Nós declaramos por terra em nome de Jesus. Nós tomamos posse nesse momento das armas espirituais que o Senhor nos concedeu, Pai. Toda potestade, todo Deus, mundo espiritual das trevas, que tem lançado dardos contra a nossa vida, que tem retido o nosso crescimento, que tem retido o nosso avanço, nós o repreendemos em nome de Jesus. Nós cremos que nós viveremos aqui nessa igreja o rompimento de um ciclo, Deus, para um novo ciclo, uma nova fase, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos apresenta, Deus. Deus sempre a um novo nível, Deus. A um novo nível de intimidade, a um novo nível, Deus, de poder, a um novo nível ministerial. Obrigado, Senhor Jesus. A um novo nível de influência, a um novo nível de liderança. Deus, nós declaramos na nossa casa o agir do Teu poder, gerando transformação nos nossos familiares. Nós oramos, Deus, nesse momento pela conversão, Deus, dos nossos irmãos, pais, filhos. Nós oramos, Espírito Santo, para que o Senhor possa nos usar aonde nós estivermos, seja no nosso trabalho, seja dentro do Uber, seja fazendo compra no supermercado. Deus, que o Senhor possa nos usar além dessas 4 paredes. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer te usar, meu irmão. Nós seremos usados por Deus. Obrigado, Deus. Nós declaramos que essa semana viveremos milagres. Seremos motivo de milagres na vida de pessoas que o Senhor, Deus, nos apresentará. E nós estaremos aqui no próximo domingo para testemunhar, Pai. Eu creio, Espírito Santo. Obrigado, Jesus Cristo. Nós nos alegramos no Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor, Deus, é o nosso rochedo. O Senhor, Deus, é o nosso lugar seguro. Obrigado porque a Tua palavra diz que nós estamos como em Tuas asas, protegidos. E as Tuas asas são como escudo, broquel, Pai. Eu declaro a prosperidade do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, Pai. O crescimento financeiro. O rompimento, Deus, com aquilo que tem travado empresarialmente, profissionalmente, academicamente os Teus filhos. Eu declaro que nós ocuparemos lugar de destaque na sociedade, que nós estaremos atuando nas 7 esferas de influência da sociedade. Eu declaro que daqui sairão líderes, Pai, líderes no governo, líderes, Deus, de grandes movimentos de fé. Eu declaro que daqui sairá grandes pastores, ministros de louvor, Pai, grandes influenciadores. Daqui sairão, Deus, grandes pais, Deus, que darão destinos aos seus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro que daqui sairá grandes empresários, grandes educadores financeiros, grandes educadores de universidades, grandes educadores de escolas.
Deus, nós cremos na Tua palavra e nós a profetizamos nesse momento. Nós declaramos a Tua palavra. Nós sairemos daqui, Deus, impactados, transformados na nossa mente pela Tua palavra, rasgando com a antiga mentalidade, rasgando o antigo sistema de crenças. Sairão daqui grandes missionários do Senhor. Nós declaramos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Usa-nos, Deus, da plenitude, Deus, do Teu poder, Pai. Sairão daqui grandes evangelistas, aqueles que levarão, Deus, as pessoas a ouvirem a mensagem que liberta, que cura, que transforma, que empodera, que alegra. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós acertaremos o alvo, sim, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo da verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga comigo, em nome de Jesus: Deus, toca, Deus, na minha mente. Transforma, Deus, a minha mente. Senhor Jesus, veja se há em mim, Pai, algum caminho mau. Se houver, traga a luz. E Deus, expurga. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a minha vida, com a autoridade que me foi dada por Ti, que a partir de hoje, eu romperei com esse ciclo que tem me mantido por vários anos nessa mesma situação. Em nome de Jesus. Aleluia. Cada um na sua área. Ao chegar em casa, repita isso novamente. Deus, eu declaro, nessa área que eu estou vivendo esse ciclo, eu declaro rompimento agora, Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, caia por terra. Senhor Jesus, abra a minha mente. Eu acessarei esse novo nível que o Senhor quer me apresentar. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, confia a mim, Deus, a Tua palavra, para que eu seja um atalaia, para que eu seja a boca do Senhor para essa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acendam as luzes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos o nosso card. A Letícia estará com ele ali atrás. Nós queremos te convidar a fazer parte do nosso ministério, a estar caminhando conosco. Se você já faz parte do nosso ministério, procure a Letícia, para que a gente possa estar também te direcionando, para que você esteja servindo conosco aqui, ministerialmente falando, para que você comece a colocar os seus dons para serem ali multiplicados. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse culto, obrigado por cada irmão, Deus, que está aqui, aqueles que não puderam vir, Deus, que o Senhor também tem cuidado de cada um deles. Deus, nós declaramos que essa nossa semana será uma semana com sinais do Senhor. Essa palavra de hoje, ela vai dar frutos, porque essa palavra, ela foi ministrada em cima do que a Bíblia nos ensina. Essa palavra foi ministrada em cima da palavra de Deus. Deus, nós veremos frutos, Deus disse, na nossa vida. Eu creio que nós chegaremos aqui na próxima semana e nós testemunharemos o que o Senhor fez através da nossa vida. Nós saímos daqui hoje confiantes. Nós saímos daqui hoje convictos, porque a fé, ela não precisa de sentir, ela não precisa de ver, ela só precisa de acreditar. E nós acreditamos, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, iremos, venceremos, testemunharemos para a glória de Deus. Amém? Dá um sorriso bonito para o seu irmão, ministre uma palavra de vitória em nome de Jesus. Glória a Deus.